Muito bom dia para você. Hoje é dia 15 de setembro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, um forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o significado da obediência a Deus por aquilo que sofreu, mas na consumação de sua vida tornou-se a causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Meus irmãos, e aqui a palavra do Senhor, ele nos traz exatamente um ensinamento de que o próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vida terrena, ele confiou plenamente nos planos do Pai e ele nos ensinou o significado exato de obediência. Confiando, ele foi obediente ao Pai. Por confiar nos planos do seu Pai, por confiar e justamente por esse amor à humanidade, aos homens, ele se entregou por cada um de nós. E a palavra diz que ele dirigiu súplicas e preces àquele que poderia salvá-lo da morte. O Filho de Deus, ele clamou ao Pai pedindo misericórdia, pedindo que, se possível, afastasse dele aquele cálice, contanto fosse feito a vontade do Pai. Porque ele sabia exatamente que era preciso, que era o motivo pelo qual nós seríamos resgatados, a cruz. E era assim que seria. O preço justo a ser pago era vida por vida. A vida do Deus humano, do Deus de misericórdia, entregada por mim e por você. Entregue por conta das nossas iniquidades. E aí ele nos ensina exatamente como nós devemos proceder para com o Pai. Em primeiro lugar, confiando nos planos de Deus, porque Deus tem sempre o melhor para nós. E o melhor de Deus ainda está por vir. E segundo, sendo obedientes. Em uma obediência que dirige ao Pai súplicas e preces, sabendo que não é pelas minhas forças, não é pela a minha condição financeira de posses, não é por isso que o mundo oferece, mas é confiando e pedindo àquele que tudo pode, ao Senhor Deus, ao soberano, ao Senhor dos senhores, o Rei dos exércitos. E é por ele que nós marchamos e nós prosseguimos diariamente, sem cessar, sem vacilar, ainda que em meio a lágrimas, mas confiando que o melhor de Deus está por vir. E hoje, nessa sexta-feira, dia 15, a gente celebra a festa em memória a Nossa Senhora das Dores. E essa festa, ela foi bastante divulgada principalmente nos países mediterrâneos, e ela vem a Mãe de Deus, a Virgem Dolorosa, exatamente, ela teve algumas modificações. Ela foi instituída lá em 1814, incluída no calendário litúrgico romano pelo Papa Pio VII, mas ela sofreu algumas alterações em suas datas. E os servos da Ordem de Maria tiveram um grande papel em divulgar exatamente essa festa e tiveram autorização alguns anos depois, exatamente para ter uma autorização para uma missa votiva às 7 dores de Maria, pelas quais ela passou. E aí, entre o Papa Pio VII, passou pelo Papa Inocêncio, que depois fez uma alteração, que essa festa ela foi transferida por um tempo a sua celebração, que era lá na sexta-feira que precede o Domingo de Ramos, e depois ela volta novamente, foi estendida essa celebração para toda a igreja, e ela volta novamente a ser no dia 15 de setembro, um dia depois da exaltação da Santa Cruz, que a gente viu, então falou um pouquinho no devocional de ontem. E aí essa festa nos remete também às 7 dores de Maria. Primeiro, com a profecia de Simeão, que quando ela foi feita a apresentação de Jesus ao templo, Simeão disse que agora ele podia descansar porque os seus olhos viram a salvação e que uma espada de dor transpassaria o coração daquela mãe, de Nossa Senhora. Depois disso, nós temos a fuga da Sagrada Família, quando eles precisam fugir porque Herodes dá a ordem que se mate todas as crianças que tenham abaixo de 2 anos, justamente porque foi anunciado pelos reis que havia nascido o Salvador. Então ele dá a ordem temendo que seu reinado ele fosse comprometido por conta de nosso Senhor Jesus Cristo, mas o reinado do Senhor está muito além desse mundo.
Nós temos em terceiro lugar o desaparecimento do menino por 3 dias, quando a família ela vai até Jerusalém para a festa da Páscoa e ali na volta eles pensam que estava com os familiares, com a caravana que tinha ido, mas descobrem que o menino não estava ali. Então durante 3 dias eles procuram por Jesus e o encontram no templo, onde ele diz que ali não sabeis que o lugar dele é cuidando das coisas do Pai. Posterior a isso, nós temos o encontro de Jesus e Maria no caminho para o Calvário. Nosso Senhor, que sobre o peso da cruz ele cai algumas vezes, e aquela mãe que acompanha de perto, com o coração dilacerado. E ali a gente vê o cumprimento também da profecia de Simeão já, de como o coração daquela mãe sofreria seu filho inocente, não tendo pecado algum, e carregando uma pesada cruz, tendo a sua vida tirada, não tirada, entregue, por amor à humanidade. E depois nós temos o sofrimento da morte de Jesus. Maria, ela estava aos pés da cruz. Ela acompanhou de perto, ela viu tudo. E a gente que é mãe, a gente sabe, de vez em quando o filho fica doente, a gente fala, ai meu Deus, se eu podia transferir a dor dele para mim, porque ele não suporta, mas eu posso suportar. Então, na oração da gente, provavelmente você, enquanto mãe, já tenha feito essa oração. E aí a gente tem Maria recebendo em sexto, Maria recebe o corpo de Jesus. É tirado o menino que ela gerou, o menino que ela cuidou, amou, amamentou. Ela então ali, naquele momento, ela recebe o corpo sem vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E, por fim, em sétimo lugar, o sepultamento. Ela volta para casa, mas não volta com seu filho. E, posteriormente, vem a glória. Mas a festa de Nossa Senhora das Dores, ela nos remete a lembrar também a importância do papel de Nossa Senhora mediante ao projeto salvífico que Deus tem para a humanidade. Exatamente de um dia após a exaltação da Santa Cruz, porque a cruz ela é loucura para muitos, mas ela para nós é sinal de vitória. É o sacrifício, a vida entregue, o preço pago pelo resgate de nossa salvação. E Nossa Senhora, ela disse o seu sim na sua liberdade. E ela passou por tudo isso juntamente com o seu filho. Existe uma canção que diz que o peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para entender tamanha dor. E aí pede justamente que ela nos ensine a passar pelo Calvário, a nos educar assim como ela educou o Cristo, o menino, Jesus, 100% homem, exceto no pecado. E que ela nos ensine principalmente, mesmo na dor, mesmo sem compreender, a aceitar e confiar nos planos de Deus. Porque ela nunca duvidou. No coração dela não havia espaço. Ela podia humanamente não compreender muitas coisas, mas ela sabia que Deus tinha o melhor, que Deus tinha algo muito maior do que ela pudesse pedir em suas orações. E por confiar, ela foi exatamente a escolhida, aquela que Deus preservou dentre todas as mulheres para ser a mãe do Filho de Deus. Peçamos a Nossa Senhora que nas nossas lutas, nas nossas dores, em especial você, mãe, que tem seus filhos, que tem seu filho hoje, de alguma forma como perdido, De alguma forma ele se afastou do Senhor, de alguma forma está no mundo das drogas, no mundo do vício, em uma vida desregrada. O mundo, talvez, as pessoas ao seu redor já falaram, não tem mais jeito, não tem como. Que você possa pedir a intercessão de Nossa Senhora. Não peça que ela faça um milagre, porque ela não faz milagres. Ela não é deusa, mas ela é a mãe do Filho de Deus. E peça a ela que acolha as suas lágrimas, as suas orações e leve ao Filho, pedindo que ele, com sua misericórdia, entre e faça uma obra nova, segundo aprouver o coração de Deus. Que Deus lhe abençoe.